então, formalizando, vamos começar a reunião, Isso, né? deixa só para formalizar, eu gostaria de te agradecer muito, Mônica, a tua gentileza de vir Imagina. estar conosco hoje, trazendo aí o teu conhecimento que é vasto nesse assunto e para nós é um prazer te receber. O prazer é todo meu. Nossa, é uma honra. Eu gostaria de falar que a Mônica, além dela ser a médica patologista sênior do Grupo Fleury, a Mônica, ela é referência nacional em patologia mamária e citopatologista, e citopatologia, né? E ela tem uma habilidade de descomplicar assuntos complexos que é incrível. Uma didática assim invejável, sabe? Então, eu também quero agradecer, Mônica, que é uma honra ter você nos brindando hoje, tá? Com essa palestra sobre plataformas gênicas. Muito obrigada, gente. Eu fico muito honrada com o convite, porque vocês são pessoas que eu prezo demais, que eu acompanho muito avidamente em todas as horas que a gente pode, e é muito bom esse negócio de reunião virtual, porque a gente põe o foninho e fica lá participando, é uma delícia, né? Eu acho que os encontros presenciais são muito bons, mas esses daqui estão permitindo que a gente consiga, né, interagir com gente que jamais, né, eu ia conseguir na reunião de terça-feira à noite de vocês aí em Curitiba, né? Não que não quisesse, mas que não ia conseguir mesmo. Então, quando eu montei isso aqui, eu fiquei pensando, né, já que de patologista, acho que além da Ana, não tem mais ninguém, né, Ana? Acho que são todos... Hoje não tem ninguém. É multidisciplinar, todos não, Mônica. então, são todos não patologistas. Então, Ana, acho que você vai gostar, mas é assim, o intuito foi mostrar mesmo essa parte prática da interface da molecular com a patologia vida real que a gente faz, né? E que eu, graças a Deus, eu tenho esse privilégio, essa oportunidade de estar lá no laboratório, onde a gente oferece o Oncotype, onde a gente tem outros exames moleculares, e que são desafios para a gente como patologista tradicional, né? Porque a gente estava muito acostumado no exame de HE e imunistoquímica, né? E a gente pena para entrar na molecular, mas agora a gente não teve muito como, a gente foi obrigado a entrar e é muito prazeroso compartilhar isso com vocês e mostrar que obviamente que não é acessível para todos os laboratórios montarem, mas é com prazer enorme que a gente tem notado que vários colegas patologistas, inclusive a Ana, tem mandado casos para a gente, e agora a gente vai começar a digitalizar as lâminas de uma forma mais prática e em maior volume, e aí a gente vai poder fazer umas discussões, inclusive com os colegas da patologia, que eu acho que é muito importante para eles desmistificarem essa aflição da patologia de entrar na molecular, né? Então, uma coisa importante, deixa eu minimizar aqui a gente aqui no cantinho, vou pôr a gente para cá no cantinho. Então, antes de tudo, a medicina personalizada, ela chegou ela entrou na nossa vida prática, e especialmente dos oncologistas, no formato de que ela ajuda a gente a discriminar muito melhor os pacientes e tratar eles de uma forma muito mais personalizada, evitando especialmente efeito colateral em quem não tem benefício com drogas e viabilizando a utilização de drogas caras para justamente quem teria maior benefício, né? Então, cada vez mais a gente já está entrando, eu sinto assim que definitivamente a gente está otimizando o recurso que a gente tem na medicina, fazendo uma medicina mais focada em cada caso, em cada paciente, e isso, afinal, não gasta mais recurso, mas sim permite que a gente destine melhor os recursos que são pequenos para a saúde no Brasil, né? E isso tem sido feito de que forma? O barateamento das tecnologias moleculares, junto com exames de imagem muito melhores e junto com uma bioinformática e análise de dados muito volumosos de uma forma mais factível, porque antigamente os nossos computadores nem aguentariam fazer essas análises que eles precisam fazer para a gente analisar esses painéis moleculares, né? Então, focando aqui na nossa reunião de mama mesmo, então aqui a gente vai ver
como começam esses problemas, por que tem tanta classificação, por que tem tantas plataformas, e o racional que existe biológico, embriológico, que for na formação da mama, que gera essas áreas de heterogeneidade tumoral que a gente viu naquele caso anterior. Então, aqui mostrando para vocês a formação, os lóbulos mamários, então o beabá, só para a gente ficar com a imagem fixa na memória aqui, para fazer as abstrações que eu vou pedir para vocês fazerem na sequência. Então, essa organização em glóbulos e ductos da mama, ela vai nascer, então, desde aqui da papila mamária, a formação de cada lóbulo, cada coisa intrincada dessa, entre os lóbulos e da mama, os lobos e lóbulos, com toda a drenagem linfática, e os ductos e ácinos que se originam a partir daquele broto mamário, que essa imagem eu acho uma das mais bonitas para explicar câncer de mama e patologia mamária, que eu uso muito lá para as minhas fellowzinhas, que é uma coisa que a gente acaba não lembrando muito quando a gente está estudando a patologia, e acho que isso é papel do patologista mesmo, mostrar para os colegas nas outras especialidades, que a formação do broto mamário, ela começa a partir desse brotinho na parede torácica do feto, dos mamíferos, e aí a gente vê que essas células da camada basal aqui, elas começam a fazer esse broto que tem a função de começar a montar essa estrutura da árvore ductal. E essas células, que são as mais externas aqui desse broto, vão dar origem às células da camada basal, dessa estrutura toda que vai se formando. Isso é um corte histológico de mama de rata, mas ela é muito parecida com a mama de humano, Então, essas células aqui, elas vão cavando esse estroma conjuntivo, e abrindo caminho para a formação de todos esses ramos que a gente vai ter, afinal, na mama da adulta, sendo que a ponta final de cada uma desses ramozinhos aqui vai se dar origem aos lóbulos e ácinos mamários. As células têm a codificação genética que elas sabem, ninguém sabe como, mas elas sabem que aquelas da ponta têm que se diferenciar em ácinos mamários ou lóbulos mamários, E que essas células, então, elas têm essa função de remodelamento, de formação final e de ir cavando esses ductos até a formação da mama da adulta. Se a gente tem uma paciente que, por um acaso, nasce com uma mutação germinativa, por exemplo, e aí BRCA1, 2 são os exemplos mais gritantes que a gente tem, mas também nas mutações somáticas, que eventualmente elas podem ser, essas mutações primitivas, elas podem acontecer no tecido mesmo do feto, Não necessariamente elas são mutações herdadas, mas aí já complica muito a origem. De qualquer maneira, nasce lá no brotinho mamário desse embrião, alguma célula dessa, se a paciente nascer com a mutação, vamos dizer, ou de síndrome de Li-Fraumeni, P53 mutado, ou BRCA, essas células que estão aqui, elas vão se multiplicando e se estendendo. Então, se uma pequena aqui tiver mutação, essa mutação vai se estender para todas as células que nascerem, forem filhas dessas que se originaram aqui na camada basal. Então, ela vai nascer aqui e vai migrar, junto com a migração dos ductos, ela vai acompanhar. Se ela for uma áreazinha, só uma mutação somática, ela vai acompanhar um lóbulo, um ducto, e isso explica aqueles casos de segmentos mamários acometidos por carcinomas que pegam o segmento todo ou um ducto inteiro, ou ela pode ser multifocal, e a paciente que tem mutação, a gente sabe que pode ter lesões multicêntricas e multifocais na mama. Então, essa origem embriológica explica bastante coisa. Outra coisa que é bem importante, gente, vocês vão me interrompendo durante a apresentação, se quiserem, tá? Eu não consigo ver aqui o chat, Iris, fica à vontade, vão me perguntando, tá? Senão depois eu volto
Eu não estou assistindo o BBB, eu posso ficar aqui até a hora que vocês quiserem. Então, aqui, um corte, um desenho esquemático, que eu peguei de um artigo, eu não me lembro mais nem qual foi, a gente vê um esquema das células mioepiteliais e das células de revestimento da luz, né? E aqui um corte histológico para quem não é patologista entender o ducto com os lóbulos, e a gente agora, olhando para essa estrutura microscópica aqui, a gente consegue enxergar isso aqui e imaginar que tem as células mioepiteliais dando a volta de toda essa estrutura, né? E na luz eu tenho as camadas luminais, né? E isso em todos aqueles ramos e lóbulos e ácidos. E em cada grupo desse aqui, dessas células que eu tenho, tanto as stem cells verdinhas aqui, que são aquelas que são as mesmo células tronco, elas que vão dar origem a todo o resto do epitélio mamário, quanto as células progenitoras, que já são a fase seguinte de diferenciação embriológica, elas são essas células stem cell bipotenciais, que tanto podem ir para a parte de basal quanto para a luminal, elas são a origem dos carcinomas mamários que a gente vê na prática, né? E aí, quando a gente vê esse desenho esquemático aqui, a gente vai vendo que elas vão adquirindo capacidades diferentes, sendo que as basais, a gente não pode esquecer que elas têm a função de invadir, né? Elas têm que cavar o tecido fibroconjuntivo e abrir caminho numa mama normal para aquela ramificação toda acontecer. Já as luminais, qual é o papel delas? Revestir a parte central desse túnel novo que está sendo feito, para ele não desabar, e para o leite que vai ser feito lá na ponta de cada estrutura no ácino, poder ser transportado desde a fábrica até a papila mamária, né? Então, elas só não precisam se soltar umas das outras, porque elas são como fossem os ladrilhos desses túneis todos que foram cavados nessa mama dessa mulher, né? Então, a função das células luminais é não se desgrudar uma da outra. E aí elas têm a ecaderina, que é o gene que faz a adesão celular fortemente expressa, né? E elas são muito mais indolentes, porque elas só precisam proliferar para tapetar esse monte de ductos. Já as basais, não. Elas têm que proliferar um monte para revestir todo o túnel e tem que cavar tecido conjuntivo, neoformar vaso e abrir espaço para poder formação de glândula. Isso vai se refletir no final, nesse comportamento mais agressivo que a gente vê dos tumores com perfil basal e do menos agressivo que a gente vê nos luminais. O luminal A, que é a célula mais da luz de todas, tem o perfil menos agressivo, porque ela mesma é só ficar ali grudadinha uma na outra e não descamar cada vez que sai leite, quando as mioepiteliais se contraem, né? A luminal B, por seu lado, ela tem que segurar as de cima e se agarrar nas de baixo, que estão proliferando, então elas têm que proliferar mais para acompanhar a proliferação da basal, e tem que segurar as de cima, então elas têm um pouco de adesão, porém elas têm que proliferar mais, e aí isso se reflete em maior mobilidade dessas células, maior potencial delas migrarem para essa transição epitélio-mesenquimal e invadir mais como as células mais do perfil basal. Então, quando a gente fica com essa imagem guardada tridimensionalmente na nossa imaginação, a gente consegue entender muito melhor os perfis moleculares e a origem de cada uma dessas células e a origem de cada uma dessas lesões, né? E sem esquecer que a gente pode ter múltiplas variantes de genes, a gente pode ter múltiplos efeitos mutagênicos na mama, né? E tem pacientes que são abençoadas e que nascem lá com variantes de receptores de fator de crescimento e resposta imunológica alterada. Então, a gente vai juntando camadas de complexidade a cada um desses tipos tumorais, que vão fazer a gente ter essa gama tão vasta de comportamento biológico tão diferente de cada tumor, né? E que a gente muito simplistamente tenta
transformar isso tudo em carcinoma ductal lobular ou outros, luminal A, B e basaloide, sendo que a gente pode, numa neoplasia, ter aquele aspecto que eu mostrei para vocês, umas áreas sólidas, meio cribriformes, e outras completamente infiltrativas, talvez até micropapilares e tudo mais. E aí a gente pode ter áreas de lesão lobular in situ, neoplasia intralobular, a gente pode ter lesões epiteliais atípicas, carcinomas in situ, carcinomas invasivos com perfis diferentes por causa da origem de cada um desses tumores. Então, não dá para a gente ser tão inocente de achar que um carcinoma de mama, quanto menor ele for, melhor a gente consegue caracterizar essas lesões. Mas quanto maior ele for, e mesmo em alguns pequenos, a gente já morfologicamente consegue identificar essa variabilidade do aspecto morfológico das lesões, e mais ainda molecularmente. Se a gente fizer análise molecular de cada uma dessas áreas de uma lesão grande, a gente vai ver que a gente vai ter diversos perfis moleculares e o comportamento vai ser completamente diferente. Então, essa imagem de que o modelo de carcinogênese da mama é extremamente complexo, Na própria lesão, a gente vai ter diferentes perfis moleculares e potenciais de agressividade, de resposta terapêutica, e vamos complicando cada vez mais que em cada metástase e adicionando os tratamentos que a gente adiciona e que a gente faz para cada caso, a gente vai selecionando clones e subclones de células que têm perfis completamente diferentes e que vão levar essa heterogeneidade tumoral absurda que a gente consegue ver nos casos de câncer de mama. Então, aqui são imagens clássicas de heterogeneidade tumoral, só para a gente não esquecer dessa complexidade toda. E como é que a gente faz isso na vida real para tentar minimizar, Então, se você tiver um exame de mama na radiologia, o radiologista, isso que eu tento passar lá para as meninas, as fellows, lesão grande, judia um pouco da paciente na hora da biópsia, faz anestesia em 2, 3 locais diferentes, mas um tumor de 5 centímetros, você não deixar de amostrar em várias áreas, o risco de você perder uma área de heterogeneidade tumoral é grande. E parece que a falta de sorte é tanta que sempre vem subrepresentada a área pior, nas biópsias. E sempre acaba tendo upgrade no material da peça. Então, mesmo quando a gente faz o exame macroscópico em peça cirúrgica, o patologista tem que ter a responsabilidade de representar bastante. A regra mínima é 1 corte por centímetro, Então, é não aceitar laudos onde tenha menos do que 1 corte por centímetro de tumor. E, infelizmente, a gente tem que admitir que tem gente que não representa adequadamente tumores grandes, Faz 5 cortes de um tumor de 12 centímetros. Então, o risco de você subrepresentar áreas mais agressivas é muito grande, E em peças cirúrgicas pequenas, entra também, obviamente, quando eu tenho uma mastectomia, é mais fácil para a gente orientar uma peça. Mas se vem um quadrante ou um setor, se o radiologista não me marcar adequadamente 1 fio, 2 fios e etc., eu não consigo orientar essa peça, eu não consigo dar margem, nada disso. Para mim, patologista não tem muito problema, porque tanto faz como fosse a margem, a minha obrigação qual vai ser? Eu vou representar o máximo esse tumor. Mas aqui tem outro adicional. Não se pode esquecer que a fixação precisa ser adequada, Então, se um cirurgião vai fazer uma mastectomia numa sexta-feira à tarde ou num sábado de manhã, ele precisa fatiar o espécime, orientar a macroscopia se o patologista não estiver em sala, para depois a gente poder fazer as representações adequadas, mas se não, esse tumor, o formal só penetra mais ou menos 1 centímetro por hora na peça cirúrgica. Então, se isso aqui tiver uns 3, 4 centímetros, esse tumor vai ficar 3, 4 horas sem fixação e ele vai ficar podre na hora de analisar. Então, o cirurgião precisa aprender como fatiar adequadamente,
colocar folhas de papel entre cada fatia, porque tem gente até que fatia, depois gruda tudo, e aquilo ali, o formol não consegue entrar da mesma forma. Então, a orientação adequada é que se ponha uma folha de papel de secamão entre cada fatia dessa, para o formol ir penetrando por capilaridade e fixar adequadamente esse tumor. Porque se eu arruinar esse tumor aqui na macroscopia ou no transporte entre o centro cirúrgico e o laboratório de patologia, tudo que a gente fala de molecular, de anatomopatológico, imunistoquímica, etc., está tudo perdido. Porque o DNA degradado, o RNA degradado, não dá para a gente fazer nada, né? Mas, graças a Deus, os nossos tumores cada vez são menores, as peças, em geral, vêm bem fixadas, DNA aguenta bastante, e são raros os casos que a gente tem de tumor insuficiente, né? Aqui, para mostrar mais uma vez essa heterogeneidade, a importância da gente representar bastante o tumor, então, desde o radiologista fazer biópsias em pontos múltiplos e o patologista representar isso adequadamente, a fixação tem que estar boa. Eu tenho áreas de HER positivas em tumores e eu tenho áreas completamente negativas para HER. Né? Então, a gente ressaltar a heterogeneidade para a expressão de HER é uma coisa super importante, que a gente tem que relatar, porque isso tem tido impacto cada vez maior. E aqui, por exemplo, olha, essa paciente tem um carcinoma ductal, HER2 positivo nessa área aqui, ecaderina positivo, e uma área de carcinoma lobular invasivo, do lado, um componente do outro, né? Então, isso é por causa daquela origem mista daquelas células todas. Esse é um outro caso que eu tive com as fellows esse ano, era uma paciente lá da Unifesp, uma senhora que tinha um tumor, acho que de 12 centímetros na mama, de crescimento no comecinho da pandemia, acho que foi em abril ou maio, ela notou um crescimento de uma lesão que em um mês atingiu 12 centímetros, ulcerou a pele, uma coisa trágica. E aí elas fizeram uma biópsia, e na biópsia eu tinha pouquinhas células HER positivo e o resto era um componente sarcomatoide. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui esse componente sarcomatoide e áreas aqui que pareciam ductais com HER positivo. Era uma coisa completamente esquisita, mas como elas biopsiaram por agulha, eu não tenho aqui a comparação das imagens. Se eu procurar, eu encontro, mas aqui não vai, por questão do tempo, a gente não vai mostrar, mas era um tumor com componente metaplásico e com componente de padrão ductal e com HER positivo. Olha o HER, que coisa linda nessa área ductal e totalmente irregular no componente sarcomatoide. Que tumor bizarro esse, né? Que mesmo num carcinoma que seria um triplo negativo, você ainda vê que uma célula ou outra ainda quer aqui esboçar um HER positivo no meio desse componente aqui, né? E eu nem sei se essa paciente ainda está viva, porque era um caso bem grave, bem difícil. Ela acabou indo para uma quetenel e eu nem sei que área, como ela evoluiu. E aqui mais áreas de necrose para mostrar que às vezes o fragmento de biópsia está enorme, mas mais da metade é necrose. Então, explico para elas, foge das áreas sem fluxo, né, para representar as áreas vivas do tumor, porque senão, às vezes a gente tem 3% do total de fragmento é tecido vivo e o resto está tudo morto, né? E o HE fala muito com a gente, né? Quando a gente começa a ver êmbolo tumoral, olha aqui a epiderme aqui em cima e aqui cheio de êmbolos neoplásicos, é importante a gente salientar, né? A gente avisar que tem invasão vascular, por quê? Porque meta em pulmão é diretamente ligada à embolização neoplásica, podoranja, a mesma coisa, né? Então, aqui para ressaltar a importância da boa representação de uma biópsia, né? Você passar pelo menos umas 3 vezes a agulha, vamos supor que essas bolinhas azuis fossem as áreas piores biologicamente, se eu não calhar de passar, essa aqui não pegou, a segunda não pegou, só a terceira passagem às vezes pega a pior área, então é importante, né? E outra coisa fundamental para qualquer plataforma gênica é a fixação adequada. Mínimo é 8 horas de formol, boa qualidade de formol, tamponado, e máximo que o CAP representa 72 horas. E para laboratórios que são acreditados pelo CAP, a gente tem que obrigatoriamente colocar
quando a biópsia é realizada no laboratório, a hora que foi fixado e a hora do processamento desse material no histotécnico, no laudo anatomopatológico. A gente é obrigado a relatar isso. Então, na vida real, como é que a gente faz? Né? A gente fala, se eu não tenho as plataformas, eu sou miserável completamente, e não é bem assim. A gente sabe que patologia bem feita, imuno bem feita, dão as informações fundamentais que a gente precisa. Cada vez mais eu falo que eu vou ficando cada vez mais feliz, porque eu adoro molecular, mas eu gosto mais ainda da anatomia patológica. Quando ela é bem feita, ela dá tanta informação, é tão rica, que a gente se sente realmente útil, né? Eu falo que é minha redenção fazer anatomia patológica. Então, a gente avaliando estrógeno, HER, progesterona também, super importante avaliar progesterona. E os casos triplo negativos, isso aqui era a regra até poucos anos atrás, né? Então, essa classificação, ela passa a ficar cada vez mais complexa, ela é a regra para os nossos serviços no SUS e etc., mas agora, de 2011 para 2017, que é até onde eu achei uma imagem tão representativa de todas as sinalizações que a gente pode ter em câncer de mama, a gente está dando saltos inacreditáveis, né? Então, cada exame molecular que a gente tem, cada um vem adicionando mais e mais vias, genes, variantes e moléculas para a gente investigar, que a gente quase já não consegue mais acompanhar, né? Então, sempre eu gosto de mostrar tudo isso aqui, porque, ressaltando, nada disso é possível se o começo não está adequado. Então, a representatividade é fundamental. Dizer se a paciente tem múltiplos focos, analisar os diferentes focos, fazer o anátomo e imunistoquímica de todos os focos, isso é obrigatório. Não dá para não fazer, né? Porque hoje vocês, oncologistas, têm inúmeras vias que vocês podem tratar e, sinceramente, assim, eu perdi minha mãe para câncer de pulmão, mas minha mãe teve câncer de mama, eu estou na fila, eu sempre brinco, né? Mas faço algumas coisas de quimioprevenção e outras não tanto, mas, sinceramente, na vida de uma mulher de 50 e poucos anos, que é quando a gente começa a entrar na fila séria do câncer de mama, se eu puder viver 4 anos, 5 anos a mais, vou gostar muito, né? E a gente acompanha nas reuniões essa cronificação do câncer de mama já possível que vocês conseguem fazer, eu acho que faz toda a diferença para a gente poder analisar essas diferentes vias, né? E cada vez ficando mais complexas. Eu fiz aqui uma série de slides só para mostrar quantas coisas a gente pode avaliar, né? E quantas drogas tem disponíveis para tratar a imunoterapia, chegando para câncer de mama também, apesar de a gente ainda estar com grandes dúvidas da grande real utilidade, em geral ainda os casos são só aqueles que já estão estádio 4, pacientes avançadas, né, e ainda não se chegou a um consenso de adequação da avaliação do PDL1 e etc., mas a gente analisa isso facilmente, é fácil fazer essa análise, né? Então, inúmeras vias, inúmeras drogas, e cada vez mais a interação entre essas diferentes vias e a bioinformática junto está permitindo a gente fazer essa correlação de que, se eu inibo aqui uma via, eu consigo, a célula desvia para outra, o barateamento dessas análises sequenciais também está permitindo ver como está a taxa de transformação de expressão e de adquirir novas variantes de genes e mutações que conferem resistência a tratamento, e aí se volta lá para trás para começar a tratar com drogas que já foram usadas no início, 8, 7 anos atrás, né? Então, assim, a gente testemunha dessa maravilha que a integração das diferentes áreas está permitindo fazer tudo isso. E aí, entrando aqui nas plataformas gênicas, né, essa imagem é do NCI, do NIH, ela é muito ilustrativa, eu acho, né, porque a gente, às vezes, acha que o anatomopatológico e imunistoquímica são coisas muito pré-históricas, mas eles permitem a gente avaliar as células, a morfologia, a invasão, a relação com o estroma, infiltrado inflamatório, áreas de expressão diferentes, fenótipos diferentes, e a imunistoquímica permite a gente sofisticar essa caracterização, e hoje a gente tem todos esses exames que a gente faz
adicionais que a gente vai ver. O FISH, por exemplo, amplificação de genes, as plataformas mais conhecidas, moleculares, Oncotype, ProSigna, MammaPrint, BCI, EndoPredict, todos avaliam RNA mensageiro, quer dizer, os genes que estão funcionando, como foi depois do splicing alternativo de cada gene, naquela área da neoplasia, a gente não pode esquecer isso, naquela área da neoplasia, quais genes estão se expressando, e trabalhos mostram que áreas diferentes de neoplasias heterogêneas podem ter perfis de expressão diferentes. Então, para a gente não esquecer que tudo depende da morfologia, né? Então, com as diferentes plataformas que a gente tem, hoje, praticamente todas estão acessíveis e disponíveis aqui no Brasil, com preços acessíveis, e umas têm vantagem em relação às outras, simplesmente por uma questão de validação, né? Eu trabalho no Fleury, representante do Oncotype no Brasil, porém, EndoPredict tem seu super valor, MammaPrint também, EndoPredict também, PanFIFT, mais ainda para patologista, é o nosso queridinho. E a questão é, com o barateamento e com a utilidade clínica que está se comprovando na prática, a gente consegue hoje, sem fazer muito esforço, utilizar elas embasado em evidências que são irrefutáveis na literatura médica, tanto que os próprios pagadores entenderam isso e estão pagando isso, né? Então, a gente precisa usar com muita consciência esses recursos, de forma a fazer o exame certo, para o caso certo, no material certo, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte de uma forma muito responsável, para a gente não perder essa chance que a gente tem, né? Então, aqui, para mostrar as diferentes plataformas, então, o RNA mensageiro, que é usado pela maioria das plataformas, você pega o RNA que cada gene daquele está expressando, faz um DNA complementar, a partir disso você tem um molde de DNA, e aí você consegue fazer o PCR, amplificar essa proteína, esse DNA que deu origem àquele RNA mensageiro, que reflete a atividade genética ou gênica em cada célula, daquela área que você escolheu, e você faz essa amplificação e detecta quais genes estão se expressando mais ou menos e correlaciona eles com o comportamento biológico de cada uma dessas neoplasias, né? O PanFIFT é um pouco diferente, ele usa o nanostring, lá a tecnologia é diferente um pouquinho, então aqui tem o desenho diferente, esses artigos são todos super conhecidos, e o MammaPrint faz o cDNA Array, que também é uma tecnologia um pouco diferente, onde a expressão dos genes de maior risco vão conferir alto risco do MammaPrint ou baixo risco, né? Aqui no Brasil, a gente teve o trabalho que o André Matar conduziu com o professor Gebrim lá no Pérola Byton, e foi inacreditável, porque os casos do Pérola, muito diferentes dos casos das validações internacionais do Oncotype, eram todos tumores grandes, né? Eles chegavam alguns no limite do aceitável, com quase 5 centímetros, porque pacientes do SUS que vinham encaminhadas para o Pérola Byton para fazer o tratamento, e aí, pela avaliação clínico-oncológica, essas pacientes todas, se tinha dúvida ou quase que certeza que elas iam acabar indo para a quimioterapia, e elas foram submetidas à avaliação pelo Oncotype, né? E aí acabou se chegando no mesmo número que a literatura comprovou para em outras coortes de pacientes, que 69% dos casos puderam ser poupadas de quimioterapia, né? E eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com os gestores do hospital. Os gestores ficaram com os olhos tudo com aquelas estrelinhas brilhando. Ele fala, em 70% a gente não vai precisar fazer quimioterapia, e era isso mesmo, né? Então, 70% não tinham indicação formal pelo Oncotype de fazerem a quimio. Então, aqui é o slide lá que o André me cedeu, muito gentilmente. Então, das pacientes pós-ensaio e pré-ensaio, quantas pacientes foram poupadas de químio
e algumas chegaram a mudar, eles não iam fazer químio e acabaram fazendo químio porque o teste veio como alto risco, em algumas que a gente morfologicamente não achava que precisasse, né? Então, aí achei interessante mostrar para vocês também como é que a gente faz. Então, a amostra chega para a gente, então é importante que venha o laudo junto com o número de blocos, com a identificação correta, porque aconteceu poucas vezes, mas eu já recebi casos de outros pacientes, que também era câncer de mama, mas não era daquela paciente. Então, eu ia acabar fazendo o exame numa paciente que era câncer de mama, mas não era da cidadã que estava pagando pelo exame. Então, a gente precisa, eu falo sempre para o pessoal de suporte comercial e burocrático, que o laudo é o RG do bloco. Eu preciso saber se aquele paciente que está ali é ele mesmo, eu preciso saber se aquele bloco é daquele paciente mesmo. Então, o laudo me permite identificar. Quando chega na patologia, a gente escolhe, esse aqui é o kit que a gente manda lá para a Genomic, né, preenche com os dados clínicos, tudo direitinho, e aí a gente faz a avaliação da área principal, a gente escolhe a pior área, e essa área a gente manda cortar 15 lâminas, e o que é enviado para os Estados Unidos são as 15 lâminas desse bloco, que tem a área que morfologicamente a gente acha que é a área mais feia. Aqui está mostrando a fitinha do bloco que a gente vai cortando. Então, são 15 cortes sequenciais que a gente pega em lâminas especiais, que são lâminas eletricamente carregadas, e a gente precisa do laudo para poder conferir essa identificação toda, se isso está correto ou não, né? A gente recebe uma variação de blocos de parafina aqui no Brasil, ainda a gente tem muitos blocos que não usam cassete, por incrível que pareça, que o pessoal ainda faz o bloquinho de parafina convencional de antigamente, e aqui eu achei importante mostrar para vocês, isso aqui são os dados nossos brasileiros, que a Sandra Marcelos, que é a nossa gerente comercial de Oncotype, me compartilhou, para vocês verem, nas pacientes abaixo de 50 anos, 50,94% dos nossos casos tinham recorrência score até 15, 22%, mais ou menos, quase 23%, o recorrência score entre 16 e 20%, 12,9% entre o 21 e 25%, e 13% acima de 25 ou mais, né? Que então seria formalmente indicativo de químio, e para esse grupo das pacientes abaixo de 50 anos, em geral, nessas pacientes com recorrência score acima de 20, a maioria dos oncologistas já indica quimioterapia, né? Nas pacientes acima de 50 anos, nesse caso aqui, pacientes com linfonodo negativo, a gente tem que 82% dos casos submetidos para Oncotype no Brasil tinham recorrência score abaixo de 25. Então, essa é a nossa casuística aqui no Brasil para a gente ver. E aí tem as análises separadas por micrometástase, linfonodo negativo positivo. Esse slide ele é pré-responder. Então, eu vou pedir para ela me passar depois os dados pós-responder, porque ela ainda não me passou, para poder compartilhar com vocês. Mas aqui, curiosamente, para vocês verem, olha, pacientes com linfonodos positivos se mantém, olha, quase mais que 60% das pacientes tinham recorrência score baixo, né? Então, aqui esses números todos, eu prometo que depois eu vou pedir para a Sandra me passar os valores atualizados. Esse aqui é um outro que eu tinha compilado, só para vocês verem, olha, pacientes abaixo de 50 anos, 71% dos nossos casos até setembro, outubro do ano passado eram baixo risco, abaixo de 20, né? 21 ou 20, a 25 eram 12,4% e 26 ou mais 14%. E nas pacientes acima de 50 anos, 79,1% com recorrência score até 25 e 26 ou mais 19,1%, né? Esse trabalho ele é recente, ele saiu agora há pouco tempo, comparando os casos. É muito interessante esse trabalho aqui, comparando, vocês já devem conhecer, né? Mas comparando, foram feitas em um grupo de pacientes
os 4 testes moleculares, né, mais utilizados, eu não me lembro o exato número das pacientes que foram submetidas, mas era 785 pacientes submetidas ao Oncotype, ao Prosigna, Endopredict e o BCI. E aí aqui as nuvens de sobreposição dos resultados para cada um dos testes. E aí é bem curiosa que a correlação entre os testes e o fator de risco, ela estava mais associada à expressão de genes associados a estrógeno no Oncotype e mais a índice proliferativo no MammaPrint e BCI. Então, é curioso a gente ver, e os resultados são diferentes mesmo, a gente fica tentando compreender essas variantes, essas diferenças nos resultados. Primeiro, são genes diferentes, técnicas diferentes e tudo mais. Eu acho que o grande valor desse trabalho aqui foi mostrar que mesmo num grupo de pacientes que foi analisado centralizadamente, onde as amostras eram equivalentes, porque eu suponho que eles não chegaram nesse grau de detalhamento patológico, se exatamente o mesmo bloco foi submetido aos 4 testes diferentes, mas pelo menos o mesmo tumor foi. Então, a gente vê aqui que realmente eles podem ter resultados um pouquinho diferentes, mas a maior parte deles se equivale. Né? Então, era o que a gente esperava mesmo, né? Porque se a gente está analisando genes e eles têm que ter correlação com pelo menos o prognóstico, tem que ser semelhante o resultado. E agora, se eles são preditivos de resposta, a gente está, com o tempo passando, a gente certamente vão aparecer outros exames que vão ter essa validação de valor preditivo de resposta terapêutica, né? Outra plataforma que a gente usa são os painéis somáticos para câncer, né? Lá no Fleury a gente tem esse painel que analisa o BRCA1, 2, o AKT, ERBB2, o gene do estrógeno e o PIK3CA. Tem sido bastante solicitado. Eu, sinceramente, acho que em breve a gente deve ter essa incorporação desse painel somático já para casos logo em estadios iniciais e não só para casos avançados, né? Porque nenhum quase dos painéis avalia a expressão de alguns desses genes que são fundamentais para o tratamento e para a predição de resposta e etc. E aí aqui eu pus uma listinha para lembrar de falar para vocês que no nosso site está disponível uma série de painéis que são utilizados para câncer de mama com a explicação técnica, quais genes, quais prazos e etc., que eu acho que ajuda muito na hora de montar esse painel todo na cabeça para a gente avaliar. Uma coisa que eu também achei importante ressaltar aqui para vocês é essa avaliação que pouca gente solicita até, eu acho, perto do que se faz de quimioterapia para mama, é a avaliação de variabilidade do gene DPYD de resposta, né, a capecitabina e quimioterapia, que pode ter alteração em até quase 10% das pacientes, com efeitos que os oncologistas sabem melhor do que todos nós. E está disponível, é baratíssimo, perto de qualquer outra coisa. Eu acho que deveria também... se um dia eu tiver que fazer quimioterapia, eu vou querer fazer esse teste antes, de qualquer maneira. Então, eu acho que, assim, a gente está num momento onde todas essas tecnologias, elas estão acessíveis, a gente pode usar, e a gente está imbricado nisso. E o que eu queria mostrar para vocês, isso aqui acabei já mostrando, então hoje eu consigo digitalizar as imagens, mostrar para vocês online, discutir o caso com a Ana, ver com a molecular, desço no andar de baixo, discuto qual área, o que eu vou fazer, se não funcionou, o que dá para fazer melhor. Então, a gente está vivendo isso hoje no dia a dia, a gente consegue realmente fazer essa análise. E para câncer de mama, também e para outras neoplasias sólidas, DNA tumoral circulante, os exossomas circulantes, tudo isso dá para ficar cada vez mais complexo, mais incrivelmente desafiador para a gente fazer todas essas avaliações. A gente extrai com muito mais facilidade, separa esse DNA
da circulação dos pacientes, consegue avaliar lavando o sangue que lava todas essas múltiplas metástases de pacientes em casos avançados, a gente consegue encontrar mutações com frequência baixa e coisas que conferem resistência a tratamento de uma forma absolutamente desafiadora e de forma acessível. Hoje a gente tem essas tecnologias todas disponíveis, dá para fazer isso de uma forma muito, muito simples. Analisar e saber o que a gente vai fazer depois é que está ficando mais difícil, né? Então, todas essas variantes, acompanhar o tratamento, pós-tratamento, o que é que está acontecendo com cada paciente, como ele está respondendo a cada droga, doença residual, para hematologia, eu fico sentada do lado do pessoal da hemato, é absurda com a quantidade de alterações e exames e detalhamento que a gente consegue chegar em cada um dos tumores e essa heterogeneidade das células tumorais circulantes, né? Então, não só das metástases que a gente já sabe, mas dessas coisas todas que estão boiando no sangue dos pacientes, né? E aí, eu vou dar uma puladinha, porque a gente já está passando aqui o horário. Uma das apresentações mais impressionantes que eu já assisti foi num congresso chamado AMP, que é Association for Molecular Pathology, que é só para patologista molecular. E, obviamente, quem quiser ir, biólogos e tudo mais, eu tenho um grupinho de amigas que a gente sempre ia junto, né? Agora a gente não vai mais, a gente só faz online, mas enfim. Essa pesquisadora de Michigan, eles desenvolveram um device que eles colocam transdérmico no paciente e o sangue é captado, ele passa nesses eletrodos aqui, separa as células tumorais circulantes, já faz a análise molecular dessas células circulantes, e aí, durante a apresentação, ela falou que na semana antes que eles estavam apresentando isso, os fellows deles lá, os pesquisadores, falaram, bom, mas se a gente já está conseguindo fazer isso, por que a gente não filtra o sangue do paciente? Já não tira essas células tumorais circulantes? Então, a gente está vivendo um momento completamente fascinante, né, de acesso que a gente pode ter a diagnósticos super, ultra detalhados, simultâneos, instantâneos, provavelmente cada vez mais baratos, mais acessíveis, e seja o que Deus quiser. E a gente vai indo e vamos continuar analisando tudo isso, né? Aqui, olha, aqui o mecanismozinho do rotorzinho que vai e analisa, e tipo, circulação extracorpórea, a gente filtra o sangue do paciente e devolve sangue livre de coisa. Então, cada vez mais essa integração da bioinformática com o approach de dados, e aqui a gente não pode esquecer da parte econômica, porque se a gente não tornar tudo isso viável, a gente fica só gastando recurso de paciente e nosso, afinal, de uma forma que é fútil, né? Mas, de fato, eu acho que a gente está conseguindo fazer isso de uma forma muito consciente, muito responsável, e a integração desses dados todos com prontuários eletrônicos, integração e unificação de cadastro de pacientes e dos diferentes centros, a gente está vivendo um momento único de poder estudar qual vai ser essa melhor forma da gente poder investir esse dinheiro que a gente tem, que aqui parece que é muito, mas a gente sabe que é bem pouco, perto do que a gente gostaria de ter, né? Mas eu acho que a tecnologia realmente ela vai fazer com que a gente consiga abraçar todas essas diferentes técnicas de uma forma muito, muito gratificante. Então, acho que era isso que eu queria falar para vocês e eu fico à disposição do que vocês quiserem. Mais uma vez, agradecer a oportunidade. Muito prazeroso conversar aqui com vocês. Obrigada, Mônica. É maravilhosa a tua aula. Nossa, não tem nem que bom falar. Uma aula, como a Ana falou, você tem um dom mesmo de traduzir coisas complexas em simples. Eu adorei a tua introdução ali em relação à formação tumoral nos subtipos. É um assunto que eu quebrei minha cabeça para entender nos artigos que a gente não viu. Se alguém tivesse contado para a gente antes, né? Eu falei, gente, o dia que
um dia eu falei, não, eu vou entender isso aqui. E aí eu estudei, obviamente que eu vejo as células, né? Mas assim, para entender mesmo não é muito... Tem que juntar muito artigo, né? Para você conseguir montar. Exato, então eu fiquei maravilhada de ver realmente como você simplificou isso tão bem e trouxe todo esse cunho prático que para nós é super importante, né? Eu queria te aproveitar e fazer uma perguntinha em relação ao teste nas biópsias, né? Que acho que é uma coisa que agora a gente tem se preocupado cada vez mais, até pela própria pandemia que aumentou a indicação de neoadjuvância. Sim. Eu fiquei pensando, enquanto você falando realmente da heterogeneidade tumoral, que é um fator limitante, às vezes até no tumor grande, na biópsia isso não seria um fator limitante também por a gente dispor de menos tecido, assim, menos... Então, a Genomics soltou um comunicado no começo da pandemia, que eu até tirei, que eu achei que isso já tivesse, a gente, pelo menos no laboratório, a gente tem notado que as mulheres voltaram a fazer os exames de rastreamento de novo, o check-up está voltando quase que ao normal no laboratório, né? Eu sei que nos serviços públicos que estão ainda abarrotados de pacientes com Covid, isso não é o fato. Mas, de qualquer maneira, o comunicado da Genomic, eu tenho até aqui o slide que eles mandaram, eles colocam que o teste eles têm dados de realização do exame, tanto em biópsia quanto na peça correspondente, e mais de 97% de correspondência de resultado. Isso quer dizer que o risco de você ter uma discrepância significativa que mudaria a sua conduta é muito pequeno, né? E aí, mais uma vez, eu ressalto essa importância do radiologista amostrar bastante um tumor, especialmente se o tumor for grande, né? Porque se na biópsia não tiver representada a pior área, certamente, se você fizer um cotype naquilo ali, ele não vai ser representativo da pior área, né? Eu não sei como vai ser, eu prometo que eu vou contar depois para vocês no grupo qual vai ser esse resultado daquele caso que eu mostrei no começo, né? Porque eu estou curiosíssima, eu vou ter que aguentar 12 dias aí para esperar ver esse resultado, mas eu vou compartilhar com todos, porque eu acho que a gente vivendo na carne, assim, um caso bem educativo mesmo, né? Mas eles disseram que sim, que é factível, né? E realmente, assim, eu olhando, eu acho que dá para a gente confiar no resultado, que de um modo geral as amostras são bem colhidas, né? E eu recebo material não só de São Paulo, recebo bastante material do Brasil todo, e assim, eu não consigo ver todos os casos de mama, mas a gente percebe que é bom, assim, é representativo. Eu acho que dá para, obviamente, dentro de uma margem de 97% de segurança, eu acho que ok. Não sei se nos tumores grandes como os nossos, né? Mas aí vem o apelo aos radiologistas, amostrem bastante para a gente correr menos risco. Sim, com certeza. Ana, quer comentar? Eu quero fazer uma pergunta. Você mostrou aquele painel para mutação somática? Sim. Para câncer de mama, Mônica? Aqueles genes são totalmente sequenciados ou são é feito hotspots? com NGS. Não. São totalmente NGS. sequenciados. Totalmente. Ele aumenta melhor a chance ainda de você conseguir um tratamento para tumor avançado, de você encontrar mesmo. Né? Porque eu acho aquele painel da Qiagen, que é só 13 mutações, tem muita mutação que está fugindo dali. Você sabe que a gente teve uns... a gente tentou fazer a validação do coisa da Qiagen, a gente não conseguiu, porque deu umas discrepâncias lá, e a gente falou, olha,
como é que eu vou fazer se esta aqui que a gente está vendo pelo nosso não aparece neste, né? Então, assim, foi bem... Essa é uma preocupação que eu tenho quando as pessoas falam em querer baratear as coisas, sabe? Exatamente. Porque esse é uma área que não dá para você baratear, porque você começa a ter muito escape de informação, né? Não, e a questão maior de todas é que, assim, quando você faz o teste de uma forma adequada assim, a gente já conseguiu montar, eu não sei se vocês conhecem, o Fleury oferece o painel tumoral que a gente chama de oncofoco, né, que tem 400 e tantos genes, que equivale ao Foundation One, né? Quando nós fizemos a validação, não sei se vocês lembram, eu mandei o WhatsApp para um monte de gente pedindo para mandar casos para fazer a validação, e a gente fez o nosso teste, foram 100 e tantos casos que a gente fez, mas que deram resultado adequado com o DNA, foram 76 casos que a gente fez. O nosso fez um da Foundation e fez um teste que, se eu não me engano, era da Quest, que era o que tinha equivalente uns anos atrás, e modéstia às favas, o nosso pegou todas as mutações iguais ao da Foundation, a gente conseguiu validar e tá para sair, eu não sei se já saiu a publicação, mas não é fácil fazer isso, mas depois que você consegue fazer, a nossa equipe de biólogos, eles falaram lá do molecular barcoding, que é um jeito que você consegue aumentar a sensibilidade do teste, e a gente usa essa técnica praticamente para todos os testes gênicos e de somáticos e germinativos que a gente usa, então isso aumenta muito a sensibilidade, né? Então, a gente tem uma segurança do nosso resultado que é uma coisa que é muito tranquilizadora para a gente, sabe? E não tem jeito, tem coisa que não dá para baratear tanto, mas hoje, se você for pensar, quanto custa uma químio, quanto custa um tratamento qualquer, né? E o Oncotype, a gente sabe que fora é muito mais barato do que aqui, né? Os acordos que eles têm com o governo da Espanha, por exemplo, ele não custa $3.500, ele custa 1.500 euros, é muito menos, né? Mas eles falam lá, pelos aqueles acordos comerciais que eles têm, eles fazem por número de exames, de testes que são feitos e etc. Mas mesmo se a gente tiver que pagar o preço que é cobrado hoje aqui no Brasil, que é R$15.000 pelo teste, se você for comparar com uma químio, que custa R$100.000 para começar a brincadeira, e você puder economizar isso em 70% dos seus casos, né, você sobra dinheiro de, vamos supor que metade você resolva não fazer, porque assim, se você vai pedir o teste e não vai seguir o resultado, é uma coisa que, então, não faça o teste, Aí faça a químio e não faz a paciente gastar ou o pagador gastar, né? Mas é muito, muito confortante. Eu falo assim, né? Eu brinco sempre com a Gisele Mello, não sei se vocês conhecem, ela é nossa radiologista no laboratório, ela que sempre faz a Márcia Aracava, elas fazem meus exames, né? E aí eu falo, esse ano que você vai me dar a carta vermelha, né? Porque minha mãe teve muito cedo, eu esse ano faço 56, e aí eu já cheguei no pico, né? Então daqui para frente é só esperar em que ano que vai aparecer essa porcaria. Mas eu vou fazer, se Deus quiser, vou poder fazer um cotype, né? Que eu não quero um triplo negativo, mas vou fazer painel tumoral, vou fazer todo esse kit aí, porque eu quero saber tudo antes. Não vou esperar fazer nada, né? E eu acho que sim, mesmo que eu tenha que pagar, né, por fazer, eu acho que vale a pena, porque qualquer complicação que a gente tenha é bem dramático, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante comentar com vocês é da imunoterapia, que a gente está tendo até um caso assim bem próximo de discussão de uma paciente que foi para a imunoterapia, e aí, obviamente, que deram consentimento, informado e tudo mais, e aí ela começou a imunoterapia e fez um diabetes com a imunoterapia. E a paciente está processando o oncologista, porque se ela soubesse que ela ia ficar diabética, ela preferia ter morrido. E aí, só para a gente ver que nível de problemas que a gente está começando a enfrentar, né? Você testa, você avalia, a paciente tem indicação de fazer imunoterapia, tem acesso ao imunoterápico, começa a imunoterapia, faz uma complicação, e aí agora vem brigar porque ficou diabética.
Então, socorro, né? A gente tem que brincar de gente grande mesmo nesse mundo. É muito surreal, mas é o que temos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Mônica, parabéns pela apresentação. Obrigada. Estou assistindo aqui com a Linê, apesar que ela não está na tela, mas ela está aqui do meu lado. Oi, Linei, você tá boa? Sou sua fã, Parabéns. Linei, adoro as suas aulas. Não, agora fiquei emocionada. A tua aula foi maravilhosa. Ai, que Parabéns. bom! Eu acho que uma das mensagens que você, além de tudo que a gente aprendeu aí, mas uma situação que você colocou é que a gente ainda vai continuar dependendo muito dos patologistas, né, para a questão Graças da... a Deus, né, Ana? Mesmo estando dentro de Glória! uma situação de biologia molecular, a patologia ainda... Né, Não, ainda falta precisa de um muito bom para substituírem. patologista, precisa de um bom radiologista para estar biopsiando a área certa, de maneira certa. Precisa. Porque esses testes não vão substituir isso ainda. Não, e Talvez os bons médicos fazem a diferença, né? Eu acho assim, quando você tem um médico acolhedor, bem orientado, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu queria pedir, não sei se a Luciane Cavalli está aí, mas a Luciane Cavalli, durante tanto tempo, fez tantas avaliações de material genético em pesquisa, porque realmente toda essa heterogeneidade tumoral tem uma história nisso tudo aí, né? E a gente... Oi, Luciane, então conta para nós um pouco também o que você está achando disso tudo aí, porque isso é uma coisa que você já viu, né? Faz tantos anos que você faz esse tipo, e fazia já quando estava nos Estados Unidos aí, né? Eu não posso deixar de citar o meu projeto do pós-doc, que foi, a gente avaliava pacientes que tinham mutação no BRCA1 e BRCA2 e fazia uma microdissecção distante do tumor em áreas bem definidas e via até onde a gente conseguia detectar essa mutação. E foi muito interessante que a gente não só conseguiu ver em área normal, circulante o tumor, mas até na mama contralateral, que era sadia, já tinha mutação no BRCA1, BRCA2. E então foi assim um achado muito interessante. Lógico que tem toda na mama doente, né? Tem toda aquela cancerização de campo, tudo, né? Mas para a gente ver essa heterogeneidade mesmo, né? Então, se tivesse feito análise numa região, como você fala, né? Não tão agressiva ou teria perdido, né? Então, a importância de realmente fazer essa dissecção que você falou, né? Bem minuciosa da biópsia, até em áreas que não são morfologicamente tumorais, né? E para a gente ver essa parte da genética. Então, é um exemplo assim que eu lembro bem clássico da gente ver essa heterogeneidade que ocorre no tecido. Sim, e aí é o desafio, né? Porque nessas áreas especialmente nas lesões muito grandes, né? A gente sempre fica muito na dúvida, o que eu represento, né? Será que eu mando duas áreas diferentes? Porque não é sempre que eu tenho contiguidade de componentes no câncer de mama, né? E muitas vezes, quando eu que estou selecionando, eu tento mandar, sabe? Eu mando como 2 boxes do mesmo tumor e falo com o pessoal da genômica, eu falo, olha, esse tumor aqui, ele tem áreas que é um tumor só, mas um lado é azul e o outro é vermelho. Eu preciso analisar os dois aqui. Tem o democratas e republicanos, né? Para a gente não entrar em outras searas. Mas são áreas bem diferentes, né? Do mesma lesão. Óbvio que a gente sabe que a área mais agressiva, em geral, é a que vai se comportar pior. Mas, sabe, tive um caso curiosíssimo do Rio de Janeiro, de um colega de lá, que a paciente tinha 3 tumores. E também era um caso, quem escolheu as áreas foi um dos colegas patologistas que fazem patologia molecular, mas ele não é patologista mamário, né? Um dos tumores, o maior, tinha 2,9 centímetros e ele era um ductal, grau 2. O segundo foco tinha 1,9 centímetros e também era um ductal grau 2. E o terceiro foco tinha 0,7. E não estava nada escrito sobre a morfologia dele no laudo original.
A imuno veio só do foco maior, mas como eram 3 focos, a Genômica analisa todos os 3, a gente mandou os 3 focos para lá. Aí o primeiro resultado saiu, veio 8, o recorrência score, do tumor de 2,9. E a paciente tinha um linfonodo positivo na axila, ela tinha um esvaziamento de nível 1 axilar. Aí veio o segundo foco de tumor, que era o tumor de 1,9, veio como 5, o recorrência score. E aí, a gente esperando para sair o terceiro vem 73. Aí eu falei, nossa, que é isso? Aí peguei as lâminas, fui lá olhar, aí olhei o número 1, olhei o número 2, quando eu chego no baby tumor de 0,7, ele era um apócrino HER positivo, estrógeno negativo. E aí a paciente tinha meta axilar. Aí eu liguei para o oncologista do Rio, eu falei, olha, esse caso aqui, a gente escolheu o número 1 como de 2,9 centímetros, porque era o tumor maior, em segundo foi o segundo tumor, e o baby tumor me vem com 73. E aí ele me perguntou, e obviamente eu já tinha olhado, mas ele perguntou, e a metástase axilar, é de qual componente? Aí pus a lâmina de novo, olhei de novo, era do ductal. E aí eu fiz imuno nessa meta axilar só para ver, né? Porque eu falei, bom, já que está vindo para oncotype, dane-se, eu vou fazer imuno. Eu não recebi pela imuno, mas não tem nenhum problema. Olhei a imuno e era o ductal. E foi o ductal que deu a meta axilar, quer dizer, só que ela ia ser tratada pelo pior, que deu 73, HER positivo, apesar dela ter 2 grandes luminais, e com baixíssimo recorrência score. Então, só para a gente ver que é tudo tão mais complexo, né, que a gente realmente tem que ser cuidadoso e meticuloso, chato mesmo, de olhar um por um, fazer imuno de um por um, eu acho que essa é a grande lição, porque se já tivesse sido feita imuno nesse terceiro foquinho, já não ia nem para o oncotype, né? Ela já ia para hormonioterapia, com certeza, porque ela tinha os 2 lá, outros, mas ela ia para Herceptina e tratamento específico para HER2, porque ela tinha um tumor de 0,7, né, e multifocal, quer dizer, ia para químio, com metalinfonodal. Então, são desafios que a gente vai aprendendo e compartilhando, né, porque assim a gente se diverte, gosta e ajuda um pouquinho. Mônica, e quando você tem um tumor muito heterogêneo, qual que é o teu limite para enviar para o Oncotype para fazer na mesma, digamos, a gente no tenta mesmo valor pegar. que seja? Então, eu tento pegar sempre a pior área, se não der para. Porque, assim, se tiver uma área baixo grau, do lado de uma área de alto grau, eu mando a de alto grau, porque se ela já vier de alto risco, já está resolvido o caso e acabou-se. Esse é o princípio de mesmo dos casos multifocais, que a gente. Acho que o limite que a gente já mandou para a Genômica foi 9 focos de tumor. E todos vieram abaixo de 20. Agora, eu queria saber se ela não fez químio mesmo, porque a paciente tinha 9 focos de tumor e você não vai fazer químio numa mulher dessa, eu acho bem corajoso, né? Mas pediram e assim, que Mas fofura. são muitos, então, vocês têm uma avaliação bem a gente completa, olha, vamos dizer, né? a gente olha. Então, o que a gente pede sempre, quando eu posso, eu ligo sempre para os patologistas, quando a gente percebe que o tumor era grande, só veio um bloco, eu sempre procuro ver. Se não tem uma área muito feia, eu ligo e pergunto: você não quer mandar mais material, tal? Porque muita gente acha que a gente cobra por bloco ou a gente cobra por foco, e não é. A Genômica faz sequencialmente, cobrando um exame só para nós aqui na América Latina, né? Então, não precisa economizar, me manda todo o material, que a gente olha tudo lá, eu preciso só da cópia do laudo para fazer essa conferência, mas a gente escolhe e manda várias áreas. E quando tiver um tumor muito heterogêneo, o que eu vou fazer é tentar olhar primeiro essa área mais feia morfologicamente, que em geral ela corresponde à área biologicamente mais agressiva, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante a gente. Muito, com certeza. E quanto você estava comentando de custo-efetividade, não tem explicação, né? Porque é muito custo-efetivo. É muito Já custo devia efetivo, estar sendo utilizado amplamente. Não é?
É incrível, saiu agora a resolução da ANS não incorporando, a gente fala, ok, mas acontece que até a Unimed interior de São Paulo está pagando, então deve ser mesmo custo efetivo, né? Sim, Porque não tem motivo, né? não tem motivo para você não fazer, né? Agora, eu sinceramente acho que não sei se um dia a Genomic vai incorporar genes adicionais, se eles vão ter como fazer essa avaliação retrospectiva de colocar o PIK3CA na avaliação do teste, se tem, não sei se vai ter algum valor, se é assim que vai ser feito, mas de qualquer forma, a avaliação desse gene, eu acho que ela, em breve, nos próximos anos, ela deve... Com certeza vai ser o próximo. Ela deve incorporar, eles devem incorporar, né? Mas até lá a gente vai esperando. Perfeito. Ana, você tem que vir me visitar aqui em São Paulo. Prometo que eu não vou te convidar para vir trabalhar, porque eu não vou te tirar do povo de Curitiba. E que você não viria também, que eu já sei. Mas não tem problema. Você tem que vir um dia visitar. Quando a pandemia acabar... E quando eu for a Curitiba, também vou visitar. Isso eu ia falar para você. Foi em 1999 que a gente se encontrou, Ana. Deus me livre. Nem me fale. Né? Não fale isso. Não Éramos fale jovens, eu nem usava óculos. Legal, Mônica, muito legal. Muito Com bom. certeza, a gente já tinha planejado de fazer uma visita, sabe? Eu e mais uma pessoa do laboratório, a gente ia te visitar. Como a pandemia veio, a gente acabou adiando, né? Mas já vai dar, né? Mas aí em vai breve, ser bom. com certeza. Se Deus quiser. Ave Maria, que incrível, né? Essa pandemia é uma coisa inacreditável. Nossa, nem faz. Muito bom, muito bom. Mônica, eu queria fazer uma última pergunta só para você. De novo, no painel somático, sim, a dissecção é só do tumor e ele vai ser sequenciado? Só do tumor. Ou não é feita a comparação com o tecido normal? Não porque é o painel somático, né? A gente não faz a comparação com o sangue da paciente para comparar a coisa. Se vier uma frequência muito alta, por exemplo, o BRCA1 por volta de 50%, aí isso é indicativo para fazer investigação germinativa. Aí você indica. Tá, mas vocês não... A gente não indica, na realidade, porque a gente fica numa saia muito justa, tem paciente que não quer, que não pode. Isso e aí, assim, essa parte jurídica é bizarra. Então, aí a gente deixa para os oncogeneticistas ou para os coitados dos oncologistas fazerem essa indicação. Apesar que é uma coisa que está ficando tão mais comum, né? A gente fazer os painéis germinativos, né? Mas Tá, não é feito por bioinformática uma comparação com os achados da área não tumoral, né? Não, até porque quando o paciente faz a solicitação, a gente tem um formulário um termo de consentimento que ele está autorizando a fazer só somático. Só tumoral. Tá. Você não vai querer ver se tem áreas... Tem paciente que não quer saber. Eles expressam isso. Eu não quero saber se eu tenho, não quero fazer isso. A Isabel Achat sempre fala muito veementemente isso, e eu já vi umas discussões bem incríveis em ASCO e em outros congressos. Porque o MSK Impact, ele faz os dois, ele só solta o laudo do germinativo se o paciente quiser, senão ele fica com o dado. E eu acho que você ficar com esse dado é um problema que você está na mão, né? Pois imagina como é que você faz a comunicação com a família, com o paciente, com tudo, né? Uma coisa como é que você vai se negar a não passar essa informação para sempre? Pois mas tem paciente que não quer. E tem o que não quer saber, isso é um problema. Então, para evitar isso, vocês estão fazendo só tumoral mesmo. A gente faz só tumoral. Tem paciente que a gente discute bastante isso. Tem paciente que fala, eu faço o teste, eles entram em protocolo de pesquisa, eu aceito fazer o teste germinativo, porém eu não quero saber o resultado. Vocês podem usar os meus dados, mas eu não quero saber quais são os resultados. Então, é bem difícil a gente informar isso, né? Mas, assim, para um modo prático, quando a gente vê acima de 30%, eu já ouvi
a Isabel Achatz, o Benedito Rossi lá no Sírio, já começarem a ficar desconfiados se não vale a pena fazer a pesquisa de germinativa, porque quando começa a ficar assim, acima de 30, eles já começam a investigar. Tá, qualquer fração alélica acima de 30 já começa a investigar. Já começa a fazer a investigação. Tá, esse é o, digamos, esse é o cutoff para você começar a se preocupar, né, do ponto de vista germinativo. A gente não pode esquecer que tem quimerismo, né, que você tem um monte de outras coisas que você nem desconfia, né? Então, são que a gente hoje sabe, mas é bem difícil, bem complexo, né? Eu já vi, por exemplo, pacientes que não têm a mutação germinativa no tumor, mas tem a mutação germinativa em fibroblasto de pele normal abdominal, porque a Marisabel Achatz vira e mexe pede para fazer biópsia e cultura de fibroblasto para fazer essa comparação. E aí a gente tem casos de discrepância, quimerismo mesmo, comprovado com painel. Então, assim, umas coisas muito malucas. Então, a gente tem que ir bem cautelosamente aí nessa investigação. Ok, obrigada, Mônica. Vamos ter que encerrar, gente, nós passamos bastante, mas foi por uma ótima apresentação, então... Imagina, gente, olha, foi uma honra, um prazer falar com vocês, adoro falar, como vocês viram, eu falo pelos meus cotovelos, podem me chamar sempre, adoro, não tem problema. Muito, foi uma reunião muito boa, muito produtiva mesmo. Imagina, muito obrigada. Nos encontremos pessoalmente. Com certeza. Então tá ótimo. Muito prazer, viu? De vê-los todos aí. E eu estou à disposição. A Ana, acho que todo mundo tem meu celular, né? Mas quem não tiver, pode pedir, só me chamar, fiquem à vontade, está à disposição. Se eu não posso falar, tá que nem agora ali, mudinho, desligado, que eu só estou vendo piscar o negocinho, mas eu dou até para os pacientes, eu dou meu celular para todo mundo. Não tem jeito. Tá bom? Obrigada, Mônica. Ótimo. Então tá ótimo, obrigada. Gente. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Pessoal. Boa noite, Mônica. Tchau. Prazer. Obrigado. Tchau. Um abraço para todos. Até mais.